Olá, Observatório Feminino no Ar, comigo, Amanda Antunes, e com minha amiga Aline Neves. Ei, Aline, bom dia. Bom dia, Amanda. Bom dia para quem está ouvindo o Observatório pelo rádio e quem também assiste a gente agora pelo YouTube. Pela primeira vez na história, o machismo declarado é maior entre os mais jovens do que entre os mais velhos. O dado que chama atenção pela inversão geracional foi revelado por uma pesquisa recente da escritora e pesquisadora inglesa Laura Bates. A pesquisa inglesa nos mostra um cenário não muito diferente do Brasil. O machismo em questão não se resume apenas a atitudes. Trata-se de opiniões explícitas que sustentam a superioridade masculina, a justificativa de papéis tradicionais de gênero e a obrigação de mulheres obedecerem os parceiros. O maior percentual de respostas afirmativas veio dos jovens e adolescentes, um grupo que até então parecia estar apto a mudanças, é o que a gente acreditava, né? Mudanças culturais e avanço dos direitos das mulheres. Para a gente falar desse tema, quem está conosco aqui no programa hoje é a delegada Juliana Calife, ela que é chefe da divisão especializada em atendimento à mulher, ao idoso, à pessoa com deficiência e vítimas de intolerância da Polícia Civil. Doutora, obrigada por estar aqui conosco, por aceitar esse convite. Eu fiquei pensando, quando veio essa pesquisa, que até pouco tempo eu pensava o seguinte: no futuro, vamos ter um futuro melhor, porque às vezes é difícil a gente cobrar de uma pessoa já idosa, que cresceu culturalmente aí, com machismo. Então, assim, com os jovens, com adolescentes, as coisas vão mudar. E aí vem essa pesquisa, eu penso que é um pouco desanimadora. Como que, na sua avaliação, infelizmente é o que está acontecendo? Bom dia, meninas. Bom dia. Então, realmente a gente está vendo aí um quadro, bem inovador, que a gente normalmente, os mais velhos são bem mais machistas, do que os mais jovens. E hoje a gente está vendo nas escolas, meninos aí, adolescentes, de 13, 14, 15, 16 anos, cometendo até atrocidades com as meninas, com aquele machismo, tipo, lugar de menina na cozinha, mesmo, não tem que jogar bola, é coisa de menino, fazendo essa separação, entre os adolescentes, o que gera realmente uma preocupação, que não era para nessa idade estarem preocupando com essas coisas. Eu penso, doutora Juliana, que a mesma coisa que a Amanda, que a gente tinha que evoluir. E parece que a gente retrocedeu, quando a gente leu essa pesquisa e pensou, mas como assim os meninos? E isso deve causar uma tristeza muito grande nessas meninas também, as jovens que se relacionam com eles. Por quê? Porque às vezes é o primeiro namoro, é o primeiro relacionamento. E aí já existe toda uma violência, uma violência que pode ser física, que pode ser psicológica, com essa menina que também é jovem, tá ali no primeiro namorado, que são coisas que ficam guardadas, A gente sabe quem foi o nosso primeiro namorado, como é que foi legal, o que a gente descobriu com ele. E agora essa pesquisa vem aí mostrando, uma pesquisa inglesa, mostrando que sim, que essas meninas jovens também estão passando, porque as mulheres lá atrás e as mulheres agora também estão passando. Então pega todas as idades, doutora Juliana? Não, com certeza, E tá pegando essa fase aí, que amanhã serão os adultos, Então, infelizmente é preocupante. Embora eu acredito que ainda isso consiga ser reversível, se tiver uma conscientização, principalmente das escolas, da família, da sociedade, para que a gente não tenha um futuro pior, assim, com jovens, que vão crescer e que vão ter a cabeça, assim, considero que a cabeça seja bem arcaica, assim, no intuito da pessoa tentar evoluir. Eu acho que os jovens, eles têm que ter uma educação, junto com
com a sociedade, com a escola. Acho que a escola tem uma participação muito importante nessa formação né, desses adolescentes, que amanhã serão os adultos, serão os idosos, para que a gente consiga ter um futuro melhor, né? Para que a gente consiga, né, os nossos filhos, as nossas filhas consigam crescer, né, com um ambiente bem melhor. E depois eu fiquei pensando, né, depois de ter conhecimento sobre essa pesquisa, eu fiquei pensando, não é uma coisa que sempre tá na nossa cara nos últimos tempos. E aí eu venho pra internet, né, como que os vídeos que aparecem, esses vídeos feitos por IA, tenho visto tantos vídeos da mulher sendo humilhada. E aí eu fiquei vendo um vídeo que tá aparecendo muito pra mim, gente, não para de aparecer esse vídeo, que é um casal, e eu tenho certeza que aquilo é IA, é impossível não ser IA. Apesar de que pode acontecer na realidade. Mas é porque tem vários ângulos, várias situações. Um casal na beira de uma piscina, depois parece que é uma festa de casamento, ela é a noiva, ele o noivo, e eles se beijam, e ela já meio que debruçada assim pra piscina, e depois que ela é beijada, ele a joga dentro da piscina. E isso tem parecido tanto pra mim, tanto, e eu vi que comentários, algumas pessoas, não, isso é IA, e outras pessoas achando graça, então assim, naturalizando aquilo. Então são vídeos que vêm sendo feitos de forma sempre para colocar a mulher, diminuindo a mulher com violência contra a mulher, e parece que aquilo vai introduzindo na cabeça desses jovens que estão acompanhando isso e passam a achar normal. Acredito que muitos jovens que estejam fazendo esses vídeos. Como a doutora disse na escola, recentemente aqui em Belo Horizonte, acompanhamos um caso de meninos de 14, 15 anos fazendo vídeos, fotos, né, falsas aí, de meninas da escola, colocando essas meninas sem roupa. Então, assim, aí vem o avanço da internet e está sendo usado de uma forma tão equivocada, tão triste para nós mulheres, sempre depreciando a mulher, sempre colocando a mulher para baixo. Não, com certeza, esses vídeos, né, que os jovens, os adolescentes estão usando, eles estão usando aí da inteligência artificial, estão usando da inteligência deles também, de aplicativos, para poder estar humilhando, né, para poder, de certa forma, estar expondo, cometendo bullying com as meninas. Né? Então, isso realmente é muito triste, e acaba que as meninas, essas meninas, né, essas vítimas, olha como é que elas vão crescer, né, com essa cabeça, né, assim, nossa, eu tinha lá, né, tava na escola, o menino fez isso, vai marcar a vida dessas meninas para sempre, embora todo mundo sabe que, eles falaram depois que foi uma brincadeira, mas uma brincadeira de muito mau gosto. Né, assim, muitas pessoas acharam, o coitado, o menino é uma criança. Não, gente, a educação começa cedo, nas escolas. Então, assim, tem que ter limite, né, não existe esse tipo de brincadeira quando o outro tá sofrendo. Então, assim, estão humilhando essas meninas, sempre colocando numa situação vexatória. Né? Então... E estamos falando de adolescentes, né, de meninos, que a gente esperava que fossem homens aí, que mudaria essa história que a gente acompanha. Isso que mais me assusta. E a gente, né, trouxe o dado da pesquisa inglesa, mas eu queria saber, doutora, lá no seu dia a dia mesmo, né, como delegada, aparecem vítimas, mulheres de todas as idades? Essa pesquisa também cabe um pouco, né, a gente trazer esse dado aqui para o Brasil, trazer para Belo Horizonte. São meninas, são mulheres, toda a idade mesmo, que passa por violência. Sim, são todas as idades. Só que algumas ainda têm vergonha. Né, igual, né, algumas ainda não têm coragem de procurar, tem coragem de acionar a polícia, acha que realmente foi uma brincadeira e tenta resolver de outra maneira. Então, realmente, não tem como, assim, a gente falar qual que é o índice disso, né, porque o caso de subnotificação hoje é muito grande. Né, mas os que chegam lá, chegam realmente de todas as idades, que a gente atende na delegacia, né, desde de criança, né, até pessoa idosa, então todas as pessoas vulneráveis. Mas as denúncias que chegam ainda, eu acho que é de pequena quantidade, considerando que hoje em dia essa proporção realmente cresceu muito. Eu acredito que talvez elas não tenham consciência também, né, se as mulheres mais velhas, muitas ainda não têm consciência que passam por abusos, imagina uma adolescente. É verdade, E para uma adolescente também deve ser mais difícil, porque tem toda a questão também de contar para o responsável, né? Contar para a mãe, contar para o pai, aí ela vai expor uma situação de violência, né? Por isso que a gente sempre fala que
quanto é importante pai, mãe, responsável, né? Que né, às vezes o adolescente mora com uma tia, com uma avó, não tem mais os pais. É necessário prestar atenção nos comportamentos, tanto dos meninos quanto das meninas, né? Porque a gente que está ali convivendo com o adolescente, a gente sabe quando tem alguma coisa errada, quando está acontecendo alguma coisa. E o mais importante também, doutor, que a gente sempre fala aqui, a medida protetiva. Muita gente fala que a medida não serve para nada, a medida protetiva faz, mas a mulher acaba morrendo. Eu queria que a senhora falasse da importância da medida para quem está ouvindo e assistindo a gente. Sim. Então, a medida protetiva, embora alguns considerem que ela não é importante, estatisticamente a gente vê que quase 90% das mulheres que têm medida protetiva, não acontece nada com elas. Ainda assim, 10% ainda é alto, né? A gente tem que ver onde a gente está errando, né? Que o 10% dela, a maioria que vai na delegacia, realmente a gente consegue de alguma maneira driblar isso aí, protegê-la de alguma forma, né? As mulheres, elas têm medo de procurar, né, a polícia, elas têm medo de denunciar, seja por questões econômicas, por questões sociais, familiares, né? Existem muitos coisas que acontecem, né, ao redor delas, que talvez elas tenham um pouco mais de medo de estar procurando. Mas a gente vê, até estatisticamente falando, que realmente, assim, o número, a gente consegue proteger um número muito grande, né? Quase 90% das mulheres, né, elas são protegidas, né? Tem esses 10% aí, que ainda a gente tem que ver o que a gente consegue fazer para a gente tentar estar protegendo, para evitar realmente, né, que esses 10% realmente foi o fracasso, nosso fracasso, né? A gente tem que ver onde a gente está errando para a gente tentar proteger. Mas a medida protetiva, ela é fundamental, ela é essencial, né? A gente está criando outros mecanismos aí de proteção que a gente vai estar futuramente divulgando para tentar ver que a gente consegue contornar, né, isso para tentar proteger a mulher, né, que muitas vezes é vítima, é vulnerável, né, ela se vê sozinha diante de uma situação tão complicada. Eu percebo, por exemplo, até no meu dia a dia, na pauta policial, muitos homens, né, machões lá na frente da mulher, mas quando chega perto da polícia, quando chega a lei, ficam pianinhos, né? Não, com certeza. Alguns até desmaiam, você tem ideia? Sim. Chega lá, grita, a mulher toda machucada, e aí fica tão nervoso com a situação que alguns a gente tem que chamar SAMU, porque desmaiam, chega na polícia, eles desmaiam, talvez pela situação, e olha que a gente não faz nada, só pelo fato de estar lá, já começa a passar mal, sabe? Então você vê esses machões, quando chegam na polícia, eles realmente mudam a posição, né? Essa semana, inclusive, teve, na verdade, há umas 2 semanas, uma mulher que é uma jovem, 23 anos, um casal também novo aí, ele a levou para um matagal na região norte ali de Belo Horizonte, e quando ele estava tentando estrangulá-la, passou uma viatura da Guarda Civil Municipal, ouviu a mulher pedindo socorro. Eles eram casados, era um dia normal, ele falou que ia levá-la para o trabalho, na verdade, do nada ele leva essa mulher para a estrada ali do sanatório na região norte e falava que tinha descoberto que ela estava o traindo e ainda bem que passava essa viatura, essa mulher foi salva. Ela disse para mim que nunca teve nenhuma ocorrência, que ele sempre a tratou muito bem, não tinha violência doméstica e ela ficou surpresa, né? Tanto é que não tinha nenhum registro. E ele, o guarda até me falou assim, você conversando com ele, você nem acredita, você acha que realmente ele era inocente ali na história, de tão santinho que ele ficou, mas estava diante das autoridades, né? Não, com certeza. E muitas vezes a gente acha também que a agressão seria só agressão física, né? Então a gente não acha que, talvez assim, ela considerou que nunca teve nada, mas às vezes talvez um xingamento, né? Uma humilhação, de repente ela não percebeu, né? A própria Maria da Penha fala isso, né? Que ela não percebia, que ela nunca foi vítima de agressão nenhuma. E quando teve, né, ficou aleijada, né? Ela quase morreu. Então, assim, às vezes a gente não percebe o comportamento do homem. Às vezes você tá ali tão no dia a dia ali com ele que fica normal. Aquela história, ele nunca me bateu, né? Nunca, exatamente. Nunca me bateu. Então, acha que a agressão é só a física. Não vê que a agressão... bateu, mas fez já coisa xingou, pior, humilhou. Né? Pois é.
falou mal, né? Muitas vezes, né, o homem tem... ou então coloca a mulher assim, você tem que fazer as coisas, porque ninguém nunca mais vai te querer. Quem vai querer uma mulher com 2 filhos, divorciada, né? Colocando ela nessa situação. Né? Você depende de mim financeiramente, se eu for preso, eu não vou pagar pensão. E fica colocando essa situação. É uma pressão psicológica, né? Para sempre diminuir a mulher. Sempre diminuir e evitar com que ela procure, né? Os responsáveis para poder estar dando andamento, né? Aos crimes. E retomando, Amanda e doutora Juliana, esse dado da pesquisa dos meninos, né, mais jovens estarem passando por isso, estarem cometendo, né, esses atos de violência contra as namoradas, contra as mulheres, né, em geral. Eu fico pensando também sobre o papel ali da família e da escola, né, deles poderem atuar juntos, né, nesse processo. A adolescência a gente sabe que não é uma fase muito fácil, né, a gente já se comparando, querendo entrar ali para a turma, e isso acaba, né, a gente formando a nossa personalidade, acaba se transformando às vezes num problema. Tem a questão hormonal também, então quando junta isso tudo, né, e a vontade de namorar, a vontade de ter um relacionamento, é possível, na sua opinião, doutora, a escola e os familiares atuarem juntos ali para proteger, para ensinar mesmo esse adolescente? Não, com certeza, né? Às vezes, igual, né, você falou que às vezes o jovem ele quer se incluir no grupo, aí, né, comete essas atrocidades no intuito de falar, nossa, você é o garoto popular. Você é o cara. Todo mundo vai gostar de mim, deixa eu fazer isso, olha, foi só uma brincadeirinha, olha que legal que eu fiz com minhas colegas. Né, querendo mostrar que é inteligente, que sabe, né, produzir o vídeo, né, desses tipos de conteúdo. E, enfim, eu acho que nesses casos, a escola ela é essencial. Né? A escola tem que chamar a família, sentar para conversar, porque muitas vezes, hoje no nosso dia a dia, é tão corrido, muitas vezes os pais eles não têm tempo, muitas vezes, né, esses adolescentes eles ficam com babás, ele fica com os avós, ficam sozinhos em casas, então às vezes os familiares eles não conseguem perceber, né, que muitas vezes isso talvez, eles estão querendo chamar atenção. Então, assim, olha, estou precisando de atenção, estou precisando de ajuda, olha para mim. Então, é uma maneira de chamar a atenção da própria família. Então, assim, a escola, percebendo, já que o garoto fica a maior parte do tempo na escola, né, percebendo esse comportamento, chamar a família, né, para tomar, né, algumas providências, de repente, fazer algum tipo de acompanhamento, né, na própria escola, né, então... E essa fase é uma fase que é necessário muito diálogo. Eu tenho um filho de 17 anos, doutor, e a gente conversa sobre tudo o dia inteiro, sabe? Qualquer coisinha, assim, ele sabe que ele pode falar comigo, eu também, qualquer coisa eu falo com ele. É muito importante dialogar com o adolescente, né? Não, com certeza, tem que estar presente, né? Tem que participar, né? Tem que ver que aquele jovem ali está em formação, né? Vai ser o adulto de amanhã, né? Vai ser a pessoa ali que vai estar assumindo ali grandes postos, grandes carreiras, né? Então tem que estar criando a personalidade, né? Uma personalidade bacana para que ele possa amanhã, né? Quem sabe aí exercer cargo político, cargo de chefia, né? Então, realmente, tem que trabalhar a personalidade desse garoto aí, que vai ser o futuro amanhã. Eu fico pensando que é nossa obrigação, né? Mãe, pai, de conversar com meu filho de 8 anos. Eu milito com ele muito, falo com ele, respeita as meninas. Ai dele se ele não respeitar as meninas. E desde novinho, desde sempre eu falo com ele. E às vezes eu fico pensando, parece que é meio enraizado, assim, não sei. Tô falando alguma besteira, mas eu lembro quando ele tinha, sei lá, 4, 5 aninhos, aí ele foi brincar com uma coleguinha que morava no nosso prédio, aí ele falou, não, mãe, mas ela é tão frágil, tudo bem, ele queria cuidar dela, mas eu falei, mas começa com esse negócio de falar que a menina é frágil, não, sabe? Porque, enfim, e aí eu começo a falar isso com ele para ele respeitar direitos iguais, eu acho que isso é nossa obrigação de fazer isso com os meninos e também os pais, né, tanto pai quanto mãe de menina, de colocar desde cedo que elas não têm que aceitar, né, certas situações, aí a gente vai tentar mudar. E tentar combater também esses IAs, né? Quer dizer, não tem como combater o IA, né? Mas eu falo o que eles assistem, né? O que eles fazem. Doutora, a gente já está quase terminando o programa. E essa pauta de violência, gente, ela é recorrente aqui no Observatório, né, Amanda? Acho que todo mês a gente traz um assunto, traz para debate, relembra algum caso que aconteceu. Doutora, então, para a gente terminar, eu quero te pedir para
ajudar, para a mulher que está procurando ajuda, né? Onde ela pode ir, qual a delegacia, endereço, telefone, que a senhora falasse tudo aqui. Sim. A mulher, né, assim, a Delegacia de Atendimento à Mulher, ela atende vítimas de violência doméstica e familiar, né? Então, qualquer vítima de violência doméstica e familiar pode procurar a Delegacia de Mulher, né, que funciona na Rua Rio Grande do Sul, 661, no Barro Preto. A delegacia funciona 24 horas. Mas durante a semana, de segunda a sexta-feira, nós temos a Casa da Mulher Mineira, né, que ela também é no Barro Preto, é próximo da delegacia. A vítima pode se dirigir lá, que lá tem todo um acompanhamento psicológico, né? Lá funciona de 8h30 às 18h30, de segunda a sexta. Aí fora desse horário, final de semana e à noite, é a delegacia do plantão, né, que também funciona no Barro Preto. A Casa da Mulher é na Rua Augusto de Lima, 1845. Fora disso, a gente pode procurar qualquer delegacia da Polícia Civil, né, mais próxima do endereço, para denunciar, né, em qualquer lugar. Você pode denunciar também através, né, dos canais do Disque 100, do Disque Direitos Humanos, caso ocorra isso, ou 181, inclusive de maneira anônima, né. Então, existem vários canais que a gente pode estar fazendo as denúncias. Doutora, quando você disse o 81 de maneira anônima, um vizinho pode fazer a denúncia? Sim, e não precisa ter prova. Ele suspeitou, viu o grito, ele viu que a mulher tá com hematoma, ele pode fazer essa denúncia de maneira anônima, através do 181, e a gente vai até o local, vai investigar, ele não precisa ter prova. Ouviu o barulho, suspeitou, nossa, a vizinha está sendo vítima aí, né, de alguém, vamos denunciar. Ele pode denunciar, a Polícia Civil vai até a residência que ele, né, colocou lá, o endereço, e a gente vai procurar saber, colhendo informações, colhendo provas e punindo o agressor, se for o caso. E mesmo que a vítima não seja ela denunciante, mesmo que ela fale que não? Aí ela falando que não, a gente vai tentar colher provas. Se ela falar que não, se ela principal interessada, se ela me fala que não, fica mais difícil, porque ela pode falar que ela caiu, né? Então, assim, eu preciso da cooperação da vítima para eu poder realmente investigar. Mas, assim, a gente consegue outros meios de prova, se tiver uma testemunha que viu, né? Porque a lesão, ela realmente pode ter caído. Aí, se ela falar que ela caiu, ela tá agredida, como é que eu vou saber, né? A gente não consegue sem a participação da vítima. Mas, se tiver qualquer prova, assim, hoje em dia tem muito, né? Todo mundo filma, tudo tem câmera, né? Então, é um pouco mais fácil. Então, o vizinho escutou qualquer coisa, viu, pode estar denunciando, que a gente vai fazer entrevista com os vizinhos, a gente vai tentar colher outros meios de provas, caso a vítima insista que realmente ela não está sendo agredida, a gente está percebendo que ela está. Então vamos, né, Aline? Eu sempre estendo. A Aline sempre vai finalizar e eu continuo fazendo perguntas. Parei. Doutora, a gente queria te agradecer, então, pela presença, pelos esclarecimentos e falar para você que está aí ouvindo, assistindo a gente. A mulher não é objeto do homem, a mulher não é propriedade do homem, né? Se você está passando por algum tipo de violência, né, a gente sabe que existem aí as restrições, tem mulher que não consegue, mas tenta sair, né, desse círculo de violência, né? A gente não tá aqui nesse mundo para sofrer, né, doutora? Não, com certeza. Todo mundo aí nasceu para ser feliz, Isso né? mesmo. Então vamos, né, Aline? Até semana que vem. Até semana que vem, gente. Bom dia.